Bom, o rádio Ronco do Mar, em estado experimental, a gente está tratando de um dos assuntos mais pertinentes e mais interessantes da atualidade, que é a questão ambiental. Nós estamos aqui com o professor Toivi Maci, né? Engenheiro de pesca, mestrado, doutor e diretor da IFCE. Professor, nós estamos falando de meio ambiente. O senhor poderia nos dar uma visão sua, né, da questão ambiental do nosso planeta e considerar algumas coisas a respeito da nossa cidade de Paracuru? Bom, posso sim. Bom dia, né, a todos. Bom dia aos ouvintes da rádio. Então, essa questão ambiental é uma questão bem sensível, né? O planeta que a gente habita, né, durante esse curto período que a humanidade está aqui, desde a existência do planeta, é um planeta dinâmico, né, onde vento, água, fogo, né, seres vivos convivem, né, numa dinamicidade, né, incrível, né? E, por exemplo, ontem eu estava vendo que a bruma seca, que é aquela poeira do deserto do Saara, né, ela atravessa todo o oceano, né, e vem adubar, né, a selva amazônica. Né? Então, eu acho que é um dos maiores exemplos da dinamicidade do nosso planeta. E é um planeta que está em eterna mudança, né? O grande problema que a gente vive hoje é porque dos últimos 250, 200 anos para cá, a ação antrópica começou a afetar sensivelmente, né, o planeta. Né? Desde o início da Revolução Industrial, aumentou-se o interesse pelos recursos que a natureza oferecia ao homem, e o processo de industrialização na Revolução Industrial, né, começou a usar descontroladamente todos os recursos. Né? E aí hoje a geração que está passando pelo planeta hoje está colhendo os frutos desse impacto. Né? Onde se pensava inicialmente que era infinito todos os recursos, né, que poderiam ser usados abundantemente, né, e de forma descontrolada, e hoje a gente percebe que não. Por exemplo, ontem o Jornal Nacional, mais da metade do Jornal Nacional foi todo sobre impactos ambientais. Onde era seco está tendo enchente em todo o Nordeste, e onde tinha muitas chuvas, digamos, na Amazônia e no Cerrado, secas anormais. Né? Principalmente a região do Cerrado, que é uma área sensível, né? Trazendo já para o Brasil isso, né? O Cerrado, que é onde tem a maioria das nascentes dos nossos rios, passando por grandes secas. Né? E você extrapolando para outras áreas, né, para o planeta todo, principalmente o crescimento da agroindústria, né, dos monocultivos, dos cultivos de gado, que são bem impactantes, né, pela produção, né, de gases que vão afetar o efeito estufa. E aí você entra na questão da poluição industrial, que afeta a camada do ozônio. Né? Então a gente tá colhendo os frutos que foram plantados por outras gerações. Né? Que talvez a gente dissesse que a gente ia acontecer isso há 50 anos, esses impactos estão acontecendo agora. Né? Então é essa, né, a situação. E esse impacto antrópico, quando a gente fala o impacto humano, né? Porque qualquer ser vivo ele vai causar um impacto. Né? Exato. Um animal que come uma planta, ele está causando um impacto. Né? E o homem também causa esse impacto. Né? E esse impacto ele pode ser tanto positivo como negativo. Né? E hoje, o ser humano ele vem nessa busca, né, de produzir hoje impacto positivo para minimizar essas questões, né, esses impactos ambientais a nível mundial. Né? Então você tem os reflorestamentos, reciclagens, né, reutilização, reflorestamento, buscar o cultivo não só do monocultivo, cultivos integrados, diminuição da bovinocultura.
que é muito impactante, né? Alguns países, como a Holanda, estão em movimentos de proibir, né, o cultivo, né, a bovinocultura, né? Então, são várias ações do homem, né, que tenta minimizar, mas tudo tem um delay, né? Tudo tem um tempo de resposta, tem um tempo de plantar e tem um tempo de se cultivar. Hoje a gente está colhendo os frutos amargos, né? E aí o momento da gente é cultivar agora para as futuras gerações ainda poderem habitar o planeta, né? E em condições mais sustentáveis, né? E quando a gente fala de Paracuru, o Paracuru é um ambiente bem sensível, né? Nós temos duas APAs, né? A APA do Rio Curu e a APA das Nuvens, são dois ambientes bem sensíveis. E eu digo que ainda tem um outro ambiente que é um grande aquífero, né? Paracuru você tem uma quantidade de água que eu pelo menos desconheço ou no Ceará ou no Nordeste, né? Você tem vários rios aqui, por exemplo, a gente tem um rio aqui em frente, dentro do IFC, que o pessoal comenta que o rio corre para o mar. O nosso rio aqui, ele corre para o sertão, né? Porque ele vai para um veio principal de água, né? Que vem lá dos lençóis e acaba caindo dentro do Rio Curu e indo para a APA do Curu, né? Então você vê como está tudo né, sincronizado, né? A água que é produzida no Curu, parte vai para o mar, parte vai para dentro do Rio Curu, que alimenta a barra, né, com nutrientes e alimenta todo esse ecossistema que já sabemos que é importante, né? Que são os estuários, né? Para a reprodução de várias espécies, inclusive para a utilização humana, né? Com os pescadores, pescadoras, marisqueiras. Né? Então é todo um ecossistema, né, integrado. E eu acho que o grande desafio de Paracuru é como conviver, né, com o crescimento de forma sustentável. Assim, eu vejo Paracuru como a principal economia é o turismo. Não temos grandes parques industriais, temos alguns empreendimentos de médio, grande porte na área agrícola, né? Como a gente tem a Agropar, tem a Naturail, né? Que é a maior empresa exportadora de plantas ornamentais do Brasil, né? E elas estão aqui não é à toa, né? Como tem uma produção do açaí, né? E aqui não está à toa, estão aqui porque a gente tem um grande aquífero, né? Então a gente consegue, né, tá desenvolvendo isso, né, de forma integrada e sustentável. E junto com o turismo vem vários outros problemas, como a especulação imobiliária, né, o crescimento desordenado, né? Então é nesse momento que os políticos, né, independente se seja prefeito, ou quem seja o prefeito, ou quem esteja na Câmara dos Vereadores, né, tentar legislar de forma que esse impacto seja minimizado. Porque, como eu falei inicialmente, a ação antrópica ela é impactante, de qualquer forma. Agora, como, né, a gente minimizar esses impactos? Como crescer com sustentabilidade? Né, porque quando a gente fala entre preservar, né, deixar realmente intocável e como a gente puder usar esse recurso de forma sustentável. Né? Como a gente aproveitar as praias, né? Aproveitar o manguezal, né? Aproveitar esse aquífero, né? Que é importante, né? Como a gente aproveitar o nosso ambiente de forma a impactar menos para que Paracuru continue sendo esse paraíso que é. Beleza, né? Que tem e tudo mais. Professor, o senhor tocou aí no aspecto que a gente está recebendo o que foi plantado anteriormente. Exato. Né? Nós estamos sofrendo dos reflexos anteriores. As atitudes que estão sendo tomadas hoje, né, tem muitas ações que estão continuando impactando. Professor, dê uma mensagem para os jovens. Diga o que é que o jovem... Porque o instituto aqui que o senhor dirige, né, tem o curso de biologia... Gestão ambiental e meio ambiente. E meio ambiente.
Professor, dê uma mensagem para a juventude para alertá-la sobre esse nosso grande problema que é o meio ambiente. Eu acho que essa geração que está vindo agora, ela está vindo já com aprendizado, porque ela já está aprendendo na escola, né? Já está aprendendo nas universidades. Não todos, né? Mas grande parte tem essa consciência. Mas o recado que eu dou é assim, que os nossos recursos são limitados, que se a gente não cuidar hoje, nossos filhos, nossos netos, ou nós mesmos, né, não teremos mais espaço para habitar esse planeta, porque vai chegar no momento que ele não vai ficar mais habitável para a raça humana. Né? Se a gente continuar nesse processo de desmatamento, de queimada, de indústrias pesadas, em busca principalmente de energia para crescimento, né, que é um dos grandes problemas hoje, é o que? Você precisa crescer a indústria para produzir bem de consumo, que hoje muitas vezes o jovem ele quer usar uma camisa 5 vezes, 6 vezes, ele não quer usar mais, porque a camisa ficou velha. E aí ele quer ter o celular, o 15, o 16, o 20, né? Não quer aquele dele que ele comprou há um ano, né? E por aí você vai, né? E não é culpa dele. Foi uma cultura implantada do consumismo, né? Porque quanto mais consome, né, mais vai gerando riqueza, né? Para as grandes empresas, né? Para os países mais ricos, que não querem poluir, né? Eles preferem pagar para poluir. É como voltando ao esquema da vaca. A Holanda, quer proibir de criar gado e comprar o gado do Brasil, que é o maior produtor de gado do mundo. E da Índia, mesmo que pague mais caro, mas para não poluir o país dele. Preserva o seu, mas não se incomoda com os outros, né? Então o recado que é esse. A gente sempre está... São pequenas ações, como está reciclando, reutilizando, controlando os recursos, como um simples banho, né, que a água é um dos nossos recursos mais valiosos. E às vezes você, no simples desligar o chuveiro na hora de se ensaboar, né, e depois ligar o chuveiro novamente, escovar os dentes, né, com a torneira fechada, não ficar lá escovando os dentes por minutos com a torneira aberta. Né? Hoje a gente tem o privilégio de ter água. Né? E quem morou em Fortaleza, pelo menos na minha época de infância, a gente passou escassez de água. Então, não tinha água, você tinha água alguns dias por semana. Né? Cada bairro tinha um dia por semana. Né? E hoje a gente vive numa situação bem mais confortável, com água encanada em casa, sem ter que ir buscar água, né, a quilômetros de casa, às vezes, né? Então a gente hoje tem as comodidades modernas, né? E a gente tem que saber aproveitar isso com inteligência, né? Muito bem, professor. A gente ficou muito satisfeito. Isso não é uma entrevista, o senhor está dando uma aula. O senhor está dando uma aula e essa aula será levada para... A gente vai tentar atingir o maior número de pessoas possível. Eu acho que o papel do professor, né, principalmente do IFCE, né, que Paracuru teve a sorte de receber, né, o Instituto Federal, não só do ponto de vista de universidade, como oportunidade para os jovens, mas cada vez vai fortalecer essa questão, né, ambiental. Muito bem. Valeu, professor. Valeu.